TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bom, segue com a gente aqui na nossa programação para responder a sua dúvida, investidor e investidora, as suas perguntas. Ele, o pai da doleta, Guilherme Cunha! Fala, Gui! E aí, tudo bem, Gui? Sobrevivendo, respirando por aparelhos. Meu Deus, que pregão! Mas tá bom, Vini, tá bom sim, a gente... Tá comprado? Conseguiu prosperar em dólar, não mexi em índice, né? Não me envolvo, a droguinha do índice é pontual. Dólar a gente se envolve todos os dias e hoje foi um dia de prosperidade mesmo contra tudo e contra todos. E no mercado de ações, algumas movimentações fizeram jus, está prosperando. Enfim, Vini, dia de queda, dia de oportunidade, dólar para cima, gerou movimento para baixo. É com você, Vini Custódio. Aê, Guilherme Cunha. Então, para deixar claro aqui, hein, para a turma dos comprados, você entende que esse recuo de 1% no Ibovespa Futuro, de 1,21% no Ibovespa no mercado à vista, é oportunidade, Gui? Tendência de alta, certo? Então as quedas são oportunidades a depender principalmente da tese do tempo do nosso ouvinte. Vou contextualizar o que a gente acredita para o segundo semestre. Tá bom. Que acho que hoje é uma virada de chave bem interessante. Sai um dado como IPCA e aí a gente começa a ver o que é boato e fato, né? Ou realiza no ato, enfim. O que a gente tem de projeção agora mais assertiva acaba sendo uma queda de 0,25. E essa queda de 0,25 a gente vê que não faz nem refresco, né? É só o insight do começo da queda de juros que o mercado compra. Mas o que o mercado fez nessas últimas semanas? Antecipou esse movimento. Então, a gente tem uma correção hoje que é oportunidade para quem? Para trader, primeiro de tudo, né? Para trader que gosta aí de pegar distorção, consegue fazer boas operações na data de hoje. E para quem vai se programar para o semestre, pode esperar um pouco mais. Principalmente se o índice futuro fechar abaixo dos 118 mil pontos. É uma peça-chave hoje. Porque fechando abaixo dos 118 mil pontos, a gente começa a ter vários pedágios para cima, várias resistências, que dificilmente, com tamanho otimismo e dados positivos, não foram romper, vão romper agora. Então, a gente pode ter uma queda um pouco mais intensificada. Eu, na data de hoje, já comprei um pouco mais de B3 e Banco Itaú, porque eu estava leve nesses dois ativos, e são dois ativos que eu acredito muito no segundo semestre. Então, a minha bola de cristal, junto com todo o time, fala o quê? Julho vai ficar nessa volatilidade, trazendo quedas de oportunidade de compra. Agosto, mês do desgosto, volatilidade alta, contabilidade dos balanços trimestrais, corrigindo algumas assimetrias da bolsa. Setembro, outubro, novembro, dezembro, aí é a paulada. Aí que o negócio vai pegar fogo, porque daí a gente já teve a queda em agosto, já vai ter mais uma reunião do Copom trazendo uma outra queda aí sim, numa magnitude mais intensificada, de meio até mesmo 0,75, e o mercado vai começar a correr atrás dos ativos de risco de um formato mais intensificado. Mas agora, no curto espaço de tempo, o gringo não está entrando, quem está entrando timidamente são alguns fundos locais, então é difícil a gente ter uma movimentação mais altíssima nesse curto prazo. Respondendo a sua pergunta para a gente para a transmissão, queda de hoje, oportunidade para trader, para quem é investidor ainda pode esperar um pouco mais. Valeu, muito obrigado, Guilherme Cunha. Vamos direto a Brasília. Começa a falar Fernando Haddad, termina aqui a fala do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Eles estavam em uma reunião. Haddad, ministro da Fazenda, fala agora. Vamos acompanhar ao vivo aqui para você, investidor e investidora. Os senadores e os líderes de todos os partidos, inclusive da oposição, que têm colaborado conosco, os nossos líderes no Congresso, Randolph e o Jacques Wagner, que têm sido sempre presentes nas articulações para aprovação. Estamos confiantes que vamos aprovar as matérias vindas da Câmara com a independência que o Senado tem, no sentido de aperfeiçoar os textos, mas muito confiantes de que promulgaremos uma reforma tributária depois de tantas décadas à altura dos desafios que estão colocados para o Brasil. Também no que diz respeito ao CARF, que é uma matéria sensível, nós tivemos uma sinalização importante aqui do presidente do Senado. Estamos confiantes também de que ela será apreciada ainda em agosto, e isso vai pavimentar o caminho para que a nossa querida Simone Tebet possa elaborar uma peça orçamentária, assumindo na peça todos os compromissos manifestados pelo presidente Lula. Quais sejam os mais importantes? Manutenção num patamar mínimo de investimento, recomposição do piso constitucional da saúde e da educação e o resultado primário que nós almejamos para o ano que vem, que vai dar estabilidade, se Deus quiser, por muitos anos para a economia brasileira.
Estamos no caminho, portanto, de entregar para o país um 2024 ainda melhor do que tivemos em 2023, com geração de oportunidades. Agradeci a celeridade com que a Lei de Garantias foi aprovada pelo Senado, aperfeiçoando, até pelo prazo decorrido, a proposta que veio da Câmara, e eu penso que vai ter um impacto muito grande no mercado de créditos e de debêntures, porque o Senado já incorporou também uma proposta da Fazenda que estava na Câmara e que foi incorporada pelo Senado, vai ajudar o mercado de capitais e o mercado de crédito. E fiz chegar ao presidente Pacheco que também temos uma lei muito importante, que é a Lei de Seguros, que ele tomou a iniciativa generosa de desarquivar para que seja apreciada, já está com relator designado na pessoa do ex-governador e senador Jader Barbalho, está muito disposto a conduzir esse processo da melhor maneira possível, no diálogo com o setor, com o executivo, com a área econômica, e eu penso que também aí nós temos um grande impulso microeconômico, mas de um setor importante, que ainda é pouco expressivo no Brasil e que pode ajudar efetivamente o crescimento econômico a acelerar. Então, dito isso, fica o agradecimento de todos nós pelo trabalho que vem sendo feito, muito confiantes num segundo semestre tão bom quanto o primeiro. Obrigado. Uma fala protocolar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhamos aqui ao vivo. Nesse instante tem ali até uma conversa para saber se alguém mais vai responder alguma pergunta. Parece que o presidente do Senado Federal está sendo questionado ali pelos jornalistas. Vamos acompanhar aqui esse questionamento e depois a gente volta arrematando os principais highlights das últimas falas, tanto do Pacheco quanto do Haddad. A Comissão de Assuntos Econômicos certamente cumprirá um papel importante de debater a reforma tributária, de promover audiências públicas, de fazer levantamentos, apontamentos dos reflexos financeiros, orçamentários, econômicos da reforma, mas ela não é instância de deliberação. A instância de deliberação de proposta de emenda à Constituição, por força do artigo 356 do Regimento, é a Comissão de Constituição e Justiça. Não há precedente no Senado de apreciação de PEC que não seja na Comissão de Constituição e Justiça. Então nós vamos cumprir o regimento, cumprir os precedentes, a CCJ deliberará o texto da reforma tributária e na sequência nós apreciaremos no plenário, obviamente com a contribuição de todas as comissões, inclusive a Comissão de Assuntos Econômicos e seus membros. O senhor acha que é possível? Vai ser fatiada a reforma? Não, nós não temos nenhuma intenção de fatiar a reforma. É importante que haja uma inteireza, considerando o sistema tributário, é muito importante que haja uma inteireza de raciocínios, de institutos que se complementam. Então é uma lógica única, é muito importante que seja entregue a reforma e promulgada toda a reforma tributária do país. Em quanto tempo o senhor acha que é possível passar pela DCJ, se chegar no plenário? Falei ontem com o senador Eduardo Braga, que vai ser o relator, com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre. É o tempo necessário da maturação e do entendimento de todos os pontos da reforma tributária e do esgotamento da certeza do Senado em relação à pertinência desses pontos. O que eu estimo, é só uma estimativa mesmo, é que possamos fazer esse trabalho e exauri-lo ao longo de 2 meses e possamos ter, no meio desse segundo semestre, a apreciação pelo Senado. E com um intuito muito forte de que a gente possa promulgar essa emenda constitucional da reforma tributária, que vai ser um marco político, histórico para o país, ainda esse ano. A promulgação da emenda constitucional ainda esse ano é essa nossa expectativa e é certamente a expectativa da Câmara dos Deputados, de todas as pessoas que estão envolvidas com a reforma tributária. Sobre o CARF, ela vai passar pela CAI? Nós vamos examinar, assim que chegarem os autógrafos do projeto de lei, nós vamos fazer, como fazemos com todos os projetos, avaliar a pertinência temática desse projeto. A princípio, a Comissão de Assuntos Econômicos deverá apreciar esse projeto de lei do CARF, lembrando que ele tem essa urgência constitucional. Além da urgência própria da lei, que é em razão da conveniência para a sociedade brasileira, a urgência constitucional, então nós temos 45 dias para apreciá-la no Senado e pretendo fazer no decorrer de agosto e ver também esse projeto aprovado. Tá? Obrigado. Muito bem, acompanhamos aqui alguns questionamentos ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e algumas respostas importantes também. Ele estima aí cerca de 2 meses
para as discussões na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, dentro do Senado, e 2 meses para essa discussão, mais a votação da reforma tributária no plenário do Senado Federal. Disse que, a princípio, a ideia não é fatiar a reforma tributária, é aprovar o texto todo, né, de uma vez só. E o que nós não conseguimos transmitir, mas é importante você, investidor e investidora, ter no radar, é que o Pacheco também anunciou quem vai ser o relator do projeto da reforma tributária no Senado Federal. Então grave esse nome, porque a tendência é que você passe a ouvir falar sobre Eduardo Braga, senador do MDB, muito nesse segundo semestre, porque ele é o relator da reforma tributária no Senado Federal. Ô Gui, algo a se destacar aqui na sua análise dessas falas, tanto do Haddad, que eu classifiquei aqui como uma fala mais protocolar, como aqui as respostas dadas pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, Gui? Nada de novidade, mas parece que o mercado tá gostando, né? Caraca, cara, olha que recuperação forte que o mercado trouxe. Eu vi a comunidade brincando, né? Haddad salvando o pregão de hoje. E apesar de não trazer nenhum insight diferente do que o esperado, nós temos aí uma recuperação estratosférica do índice futuro, voltando acima dos 118 mil pontos, né? Não é puxada unicamente pelas grandes companhias, muito pelo contrário. As pequenas também tiveram um arrefecimento bem interessante do seu movimento de queda. Vini, volatilidade e Magalu de novo acima dos R$3. Mas não, pelo menos por enquanto, nada que fizesse jus à mudança de preço. Tem algo aí que vai ser contabilizado ainda. Ibovespa Futuro, o Guilherme Cunha falou aqui, eu reforço para você, acima do patamar dos 118 mil pontos, 118.220 pontos. Falou em patamar, falou em suporte e resistência, você aí às terças-feiras se lembra de quem? Eduardo Marsbanian, ele já está aqui conectado com a gente, deixa eu passar a bola para ele. Olá, Edu, seja bem-vindo, boa tarde para você. Fala, Gui, fala, Gabi, Vini, tudo bem aí com vocês, com o Gui aí também? Boa tarde, Edu. Tudo ótimo por aqui, Edu. Muito obrigado. Ô, Edu, já vou pedir pra gente começar hoje pelo Ibovespa Futuro. Geralmente é o Ibovespa Mercado à Vista, mas vamos mostrar essa movimentação que tá acontecendo, principalmente aí no gráfico dos últimos 5 minutos. O Gui falou aqui, você vai mostrar pra gente com imagens essa recuperação do Ibovespa Futuro. Ó, e peço a atenção aí da nossa audiência, daqui a pouco a gente fala a respeito de Vale, hein? O papel engatou aqui uma terceira, quarta marcha. Vale tá subindo 1,97% agora. 1,95% de alta para Vale agora, projetando um volume aí na casa de 2.434 bilhões de reais. Volta a ser negociada acima de R$ 65,00, 65,66, 65,66 é o preço de tela agora de Vale 3. Vamos para o Ibovespa Futuro, meu parceiro Eduardo Marsbanian. Vamos lá então, Vini. Bom, o Ibovespa Futuro está reagindo agora, no gráfico de 5 minutos, entrando em tendência de alta, e o que a gente percebe aqui, na queda aqui, teve uma queda aqui vertiginosa, né? O papel foi reto, então desse ponto aqui, até os 118.545, é um espaço sem resistências para o índice continuar um movimento de recuperação, tá? Aqui no 118.545 pode aparecer alguma pressão vendedora que acabe interrompendo aí o movimento de alta. Mas, por enquanto, segue aí em direção a 118.545. Do lado da baixa, primeira defesa agora é a antiga resistência, que está mais ou menos aqui no 117.941. Perdendo essa daí, vai encontrar um fundo aqui no 117.500. Logo depois, tem um suporte aqui no 117.180. E um último fundo aqui no 117.030. Mas, por enquanto, aí, pelo menos no curtíssimo prazo, a visão aí é positiva, pelo menos até o 118.545, Vini.
Valeu, vamos rapidinho pro Ibovespa, mercado à vista, porque na sequência a gente vai conversar com Arthur Horta, repórter da Mover, a nossa agência de notícias, e ele separou informações corporativas bem relevantes para você que está aí do outro lado do fone de ouvido, investidor e investidora. Portanto, falamos do Ibovespa futuro, invertemos hoje a ordem, geralmente a gente começa com o mercado à vista, mas o gráfico ali deixou clara a recuperação de curtíssimo prazo que está acontecendo no Ibovespa futuro. Vamos agora pro Ibovespa. Ibovespa cotado nesse instante, senhoras e senhores, a 116.935 pontos. 116.933 pontos agora, queda de 0,86%. Bola tá contigo, Edu. Bom, o Ibovespa está perdendo aqui a média de 21 períodos, que mais ou menos em 117.459. Tá? Bem aqui nessa região aqui, tá perdendo. Chegou a testar um suporte imediato aqui na região de 116.414. Se perder os 116.414, ainda tem esperança de retomar o movimento de alta no curto prazo. Agora, perdendo 114.835, aí essa correção pode se prolongar, o índice vai entrar em tendência de baixa no curto prazo e pode descer em direção inicialmente a 111.643 e depois vai ter defesa aqui no 109.858. Do lado da alta, a gente vê aqui a média de 21, agora vai atuar como resistência, a de 9 também, que está aqui no 118, 140. E depois disso, tem aqui o topo deixado no 120.711. Depois tem ainda 121.628. E depois disso pode ter um impulso aí até os 123.601. Mas, por enquanto, está numa região que eu chamo de indefinição. Tá? Perdendo aqui o 114.835, entra em tendência de baixa, superando o 118, 147, pode retomar um movimento de alta. Vini. Valeu, muito obrigado, Eduardo Mars Banian. Ibovespa de volta ao patamar dos 117 mil pontos. 117.010 pontos agora. E dólar futuro toca na mínima do dia. Pode soltar a sineta. Mínima intradiária para o futuro da moeda americana, R$ 4,90 cravado. R$ 4,900, queda de 0,31%. O Horta já está aí engatilhado, a Gabi vai chamar antes um VaptVupt no dólar futuro com o nosso pai da doleta, o Guilherme Cunha. Ô Gui, esse dólar aí rondando 4,90 já tava no seu script, já tava no cenário, ó, tá batendo mínimo agora de novo em 4,90, cravadinha aqui, 4,900 pro futuro da moeda americana, Gui. O único maluco que falou de queda do dólar, GHC. Objetivo, 4,888, voltar pra lá. Então, dentro do Morning Call, nós chegamos a comentar o 4,945 como expectativa de máximas, né? E 4,888 como um ponto bipolar e também um sentimento de segurar qualquer possibilidade da queda. Uma vez que a gente tem uma queda menor na taxa Selic, o custo de carrego ele ainda é muito elevado, então o dólar não tem por que ficar zanzando aí perto dos R$5. Gosto, Vini. Tô aí nessa expectativa de um dólar hoje romper essa mínima e também poder buscar a região do 4,888. Ponto bipolar, esse ponto a semana inteira vai ser importante para o nosso ouvinte. Tá aí, ó, fica de olho, portanto, nessa movimentação do dólar futuro. Ai, que grafista trocando uma ideia com a galera aqui dentro do nosso YouTube. Muito bom. O @Numeeducação tá por aqui. O Gustavo Mutz tá perguntando de Bradesco. Ele tá falando do papel ordinário. Geralmente a gente olha o preferencial, Gustavão. Vamos ficar de olho aqui, a gente pode fazer a análise dos dois papéis para você. E a galera tá falando demais aqui no nosso chat do YouTube de IRB. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Depois do Horta, porque o Horta vai entrar agora com o giro corporativo, o Guilherme Cunha vai falar sobre Bradesco, IRB para nossa audiência e Magazine Luiza, porque Magalu é a empresa mais comentada hoje na internet, empresa brasileira. Eu pesquisei, primeiro de tudo lá estava Magazine Luiza, depois estava aparecendo Nubank e Amazon, que não é brasileira, né? Tava ali em terceira, porque daqui a pouco eu acho que começa aquele Amazon Prime Day, alguma promoção assim da Amazon. Então, é hoje, na verdade, o Amazon Prime Day. Então, por isso que tá todo mundo falando da Amazon. Comentando. Mas Magazine Luiza tava na frente.
também. Então, ó, audiência, pode ficar tranquilo. Vamos falar de Magazine Luiza, Bradescão da Massa e IRB na sequência. Porque agora, quem vem aí, minha parceira? Vem aí Arthur Horta com o nosso giro corporativo. Já vamos dando boa tarde. Boa tarde, Horta. Tudo bem? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Vini. E, claro, a todos os nossos ouvintes. Agora estamos aqui diretamente de BH para a gente comentar um pouquinho das notícias corporativas do dia. Olha, chique demais, direto de BH aí, o Hortinha. MG, né? Minas Gerais, a terra do Vini, também Sim. aqui representado. Então a gente Valeu, começa Horta. o nosso giro corporativo, Horta, falando de Petrobras e Braskem, certo? Certo, né? Hoje tivemos aí uma notícia de que a Petrobras ela quer participar, né, quer iniciar um due diligence da Braskem, que é uma análise mais detalhada para poder avaliar essa oportunidade, esse exercício de tag along. Eu vejo isso como natural, já que é uma empresa que está tendo essa competição aí, né? Inclusive fala-se aí de JIF e Ultrapar, além da Apollo e da Unipar, que estão disputando o ativo, e a Petrobras tem esse direito, então é natural que ela avalie o exercício de tag along, tá? Para a Petrobras comprar a Braskem, comprar essa fatia do controle da Braskem, não é nada, porque ela tem um caixa perto de 50 bilhões de reais, né? E aí fala-se em uma oferta, por exemplo, a da Unipar é de 10 bilhões, então não ia causar nenhum tipo de estrago na alavancagem da Petrobras, pelo contrário, os bancos estimam um aumento de 0,1 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA, mas para o acionista minoritário da Braskem, a compra pela Petrobras é uma unanimidade entre os analistas que seria algo negativo, né? Isso porque eles entendem, principalmente ali o pessoal que eu li recentemente do BTG Pactual, que não implicaria em uma mudança efetiva de controle, logo não teria nenhum prêmio na compra dessa ação, tá? E se feita, essa aquisição ela ia demorar vários meses e também tende a trazer muita volatilidade para as ações da Braskem. E aí a pergunta que fica é, para a Novo Honor também interessa vender sem prêmio? Né? Então eu imagino que se for conduzida uma negociação a partir de agora, tanto o player interessado em adquirir a Braskem quanto a Novo Honor, elas vão querer chegar a um acordo para que a Petrobras continue ali como sócia, né? Ou se for no caso da Apollo, que haja uma compra totalmente, né, de 100% da Braskem, porque aí tanto o acionista minoritário quanto a Novo Honor conseguiriam então um prêmio com relação à venda da Braskem. Nesse instante, papel preferencial da Petrobras, Petri 4 recua 0,88%, R$ 29,29. Papel ordinário Petri 3, operando na estabilidade, a R$ 33,14. Braskem, a gente olha o papel preferencial, que termina com o número 5, agora nesse instante, queda de 1,54%, ativo que tem mais liquidez da Braskem, projetando um volume hoje na casa de 108 milhões de reais, ativo negociado a R$ 26,21. Gabi? Boa. Agora a gente vai passar para a próxima notícia, né, Horta? E a gente, não, na verdade, pedir para o Gui Cunha, já estava acelerada aqui, querendo que o Horta trouxesse todas as notícias, mas vamos passar aqui para o Gui Cunha comentar e depois a análise do nosso Edu Marzbanian. Mas a bola tá contigo, Gui. Boa. O Horta levantou uma bola que é muito importante e a palavra de milhões, né? Volatilidade. Então a volatilidade será em cima de Braskem, no meu entendimento, uma vez que já foi, não é a primeira vez que traz as expectativas a respeito de compra, né, dessa companhia. Então a gente já flagrou isso algumas vezes. Esse ano, inclusive, é a segunda, terceira vez que intensifica o noticiário corporativo e traz uma volatilidade. Porém, cabe lembrar que a média da precificação existiu de 33, de 40 e tantos, então a gente colocou uma média entre os 37 e 38 e o mercado é ligeiro, né? O mercado ele coloca a correria do papel antes dessa consolidação que pode vir realmente de fato a demorar por muito tempo. Então quem gosta de uma especulação, gosta de um noticiário corporativo, tem que ir fazendo aquisições aos poucos, porque se executar e nessa média de preço tem um upside aí superior a 40% do atual preço de cotação. Mas eu vejo que tem cases muito mais simples para a gente poder usufruir. Isso é só dados para que quem gosta conseguir usufruir de alguma forma. Edu, vamos para a análise então de Petrobras e Braskem. A gente pode começar com Petri 4. Vamos lá então. Petrobras não mudou muito de ontem para hoje, tá mais ou menos aqui ainda
ainda na região da média de 21 períodos aqui em 29 e 27, tá? O que vai acontecer se perder aqui a média de 21? Tem aqui a defesa no 28 e 31, tá? Perdendo 28 e 31, aí a Petrobras ela entra em tendência de baixa no curto prazo e pode descer em direção a 25 e 46. Tá? Do lado da alta, primeira resistência aqui no 9 períodos, 29 e 79. Depois tem uma pequena no 30 e 90. E, por último, lá no 32,04, que é o topo que o papel fez. Passando desse topo, tem projeção de Fibonacci em 35 e 24. Então, por enquanto, está numa região um pouco indefinida. Vai definir se perder 28 e 31 ou se voltar acima de 29 e 79. Vini. Braskem agora no radar. Edu, quer falar alguma coisa, Vini? Pode. Não, ia comentar só que Magazine Luiza, tem muita gente falando aqui, ó, olha a Magalu! Magazine Luiza tá na máxima do dia, zerou as perdas e agora sobe 0,66%, R$ 3,07. A gente já prometeu que depois do nosso Arthur Horta a gente vai fazer análise de Magazine Luiza, Bradesco e IRB. Então fica aí na nossa audiência que tem esses 3 papéis que a nossa audiência tá falando bastante. Agora, vamos lá falar sobre Braskem, isso, né, Gabi? É isso aí, no radar Braskem, Edu, por favor. Vamos lá, então. Bom, Braskem, ela está perdendo aqui no suporte. Vamos ver aqui, está escondido o preço. Está aqui em 26,48. Está perdendo 26,48. Encerrando da forma que está hoje, abaixo do 26,48. Entra oficialmente em tendência de baixa no curto prazo e vai ter a próxima defesa aqui no 28,75. Então, a situação de Braskem está aqui por um fio. A esperança é que até o final do dia fique aí acima de 26,48. Caso contrário, entra de vez em tendência de baixa, próxima parada 28,75. Do lado da alta, resistência aqui no 27,36. Tá? Se superar 27,36, retoma tendência de alta e vai encontrar resistência aqui no 28, está escondido aqui, 29,15. 29,15 é a resistência mais próxima depois do 27,36. Gabi. Aê, muito obrigado, Eduardo Marsbanian, parceiraço. Vamos lá, falar com o nosso Arthur Horta, direto de BH, Minas Gerais, para comentar agora sobre uma projeção do Itaú BBA para o setor de mineração e também para o setor de siderurgia. Que história é essa, Arthur? Olha só, Vini, o Itaú BBA está esperando aí um cenário mais desafiador para as empresas desse setor, especialmente aqui no Brasil, tá? A gente tem um fator sazonal que é de um preço do minério de ferro mais baixo no segundo semestre, por conta de um aumento da oferta. Na verdade, não é que a oferta cresce assim, mas sim que no primeiro semestre do ano as condições são mais difíceis por conta do clima no hemisfério sul, e isso tudo dá uma normalizada no segundo semestre, e aí consegue uma normalização logística, todo esse tipo de coisa, acaba jogando o preço do minério de ferro para baixo, tá? O Itaú BBA está na expectativa aí de um minério de ferro a $110 por tonelada em 2023. Quando a gente fala de siderurgia, a situação é ainda mais difícil, né? Isso porque aconteceram alguns fenômenos macroeconômicos que tendem a trazer novos descontos aí para o preço do aço. O primeiro deles seria essa exposição a uma economia, a uma macroeconomia global mais fraca, digamos assim. O preço do aço, basicamente tudo que acontece no mundo influencia o preço do aço, né? Sobretudo China, né? Mas assim, é um elemento que está suscetível a esses fenômenos macroeconômicos e a gente tem uma economia mais fraca a nível global. Outra coisa que aconteceu recentemente foi a questão do prêmio de importação, né? Isso é uma coisa que eu já vim alertando desde o mês passado, quando eu participei de uma coletiva de imprensa do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço, e eles foram os primeiros a mencionar que o prêmio de importação chegava até 30% em algumas regiões, ou seja, é mais barato, muito mais barato importar o aço
do que usar o aço nacional produzido aqui. Isso por conta do fortalecimento que o real teve nos últimos meses, tá? E outra coisa é que isso tende a aumentar a oferta aqui dentro, porque as empresas daqui não vão parar de produzir. E além disso, tem uma outra coisa, né? A Usiminas, ela está passando por um processo ali de reforma no Alto Forno 3 da usina de Patinga, e essa reforma está para ser concluída agora em agosto, e esse Alto Forno pode voltar a operar, inclusive essa é a expectativa da própria empresa, na sua capacidade máxima. Então a gente está falando aqui de um segundo semestre com muita oferta de aço no Brasil, seja pelo lado, né, da produção da Usiminas, quanto também por essa importação maior, esse número, esse volume de aço chegando ao Brasil para aproveitar esse prêmio de paridade que já está chegando a 30% em algumas regiões. Então, por isso, o Itaú BBA ele reduziu aí a projeção de EBITDA para as mineradoras e siderúrgicas tanto em 2023 quanto em 2024. E entre os papéis que a gente teve aqui, ele manteve a recomendação de compra para a Vale. Isso porque a Vale está negociando, apesar desse cenário, num valuation barato em relação à média histórica, em torno ali de 3,8 vezes EBITDA. A Gerdau também manteve compra, porque ela deve manter uma resiliência nas vendas lá dos Estados Unidos e também é uma empresa que tem essa diversificação maior, algo que, por exemplo, a Usiminas não tem e, por isso, o Itaú BBA atribuiu recomendação de venda. Outra empresa que o Itaú BBA rebaixou para venda foi a CSN, por conta principalmente da alavancagem, né? É uma alavancagem que realmente destoa aí do setor, que tem alavancagem perto de 1 vez, e a da CSN pode bater 3 vezes já nesse segundo trimestre, então isso acaba preocupando os analistas aí, Vini. Vamos então passar aqui pela cotação do quarteto de ferro. Vale nesse momento avança 1,92% a R$ 65,70. Gerdau ali mais próximo da estabilidade, mais no campo negativo, cai 0,08% a R$ 26,25. Usiminas avança 0,41% a R$ 7,40. E Companhia Siderúrgica Nacional, CSNA3, avança 0,41% a R$ 12,35, Vini. Valeu, muito obrigado, Gabi. O que chama atenção de fato hoje é esse movimento de Vale. O papel bateu máxima em R$ 65,83, agora negociado aí na região de R$ 65,72, alta de 1,95%. Quero te ouvir a respeito desses dois setores. Você concorda aí com a projeção do Itaú BBA? Ou seja, mais desafios no segundo semestre, tanto para o segmento de mineração quanto para o setor de siderurgia, ô Gui? Eu vejo que o segundo semestre é uma reviravolta, mas de um lado mais positivo. Pode ser menor do que os últimos anos, né, pelo até mesmo contexto exterior, mas não que seja dificultoso o movimento de alta, tanto porque o peso dessas empresas dentro do Ibovespa é muito elevado, né? Então, cada vez mais, a gente não pode ficar revisitando essa tese das mineradoras e das siderúrgicas, porque senão a gente fica travado com o Ibov. Na parte de minério, eu vejo que a Vale, nesse segundo semestre, inclusive, traz mais dividendos. Então, é ali que traciona um preço de cotação mais interessante. E a Gerdau. A gente chegou a falar de Gerdau hoje pela manhã e deu vontade, inclusive, de comentar, porque tecnicamente e também as expectativas futuras eram bem interessantes. Usiminas também tem um deságio significativo na parte de preço de cotação para o seu preço justo, então eu vejo que apesar das dificuldades, vão ser destaques sim no segundo semestre. Talvez não tão glamouroso quanto a economia aquecida como era nos últimos anos, mas tem um espaço para alta significativo sim. No nosso chat aqui, o Cipriano tá pedindo, Gui, para você falar um pouquinho de Usiminas para longo prazo. Você comentou sobre Vale e Gerdau. Usiminas para o longo prazo, você acha que é uma boa? Aliás, Cipriano é o nome do assessor pessoal do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não sei se é ele aqui ou se é só um xará, mas tá perguntando aqui o Cipriano, de qualquer que seja o Cipriano, tá perguntando de Usiminas aqui para você, Gui. Correu menos, né? Correu menos e na verdade, não teve um upside nesse ano, basicamente virou o ano de 2023 numa queda muito agressiva, teve uma recuperação e depois lateralizou. As últimas semanas, meses, foi uma lateralização independente do preço de cotação de minério ou de qualquer coisa. Então, Usiminas, sim, é uma baita de uma oportunidade. Eu vejo que o papel, quando você fala a longo prazo, eu vou deslumbrar o primeiro e segundo trimestre do ano que vem. Tá bom. Minimamente, o papel é R$ 9,50 a R$ 10.
porque ficou de lado, ficou andando para trás e não tem um dado fundamentalista que não justifique uma movimentação na ponta mais compradora. Então, os Minas eu vejo com oportunidade para prazos maiores. O curto é muito chato, assim como o Vale também é. Vale tem um upside maior por causa do dividendo, é onde entra dinheiro estrangeiro, por aí vai. Mas os Minas tem um upside interessante para esse prazo de 1 ano, sim. Quero agradecer a participação aqui no nosso YouTube da Alegria, 1.253 likes. Pessoal, não deixa de dar o like aí, nosso objetivo são 1.300, me parece que hoje a gente vai arrumar aí para mais de 1.400 likes. Eu conto com você. Cristonucci, ela falou tchau, pessoal, até amanhã, no fim do Expresso da Manhã. Eu falei, ué, mas será que ela vai embora? Boa tarde, pessoal do almoço, ela tá aqui com a gente, valeu, Cris. Um abração pro Guilherme Rodrigues também, xará aqui do nosso Guilherme Cunha. O Marcos tá aqui, surpresinha em IRB, hein, galera? Vamos falar de IRB na sequência, eu já prometi aqui. Obrigado, Marcão, meu parceiro. Anderson Lopes, hora do show. Valeu, Anderson Lopes. Bom ter você aqui ao nosso lado. Gabriel Pompeu, investidor e assessor, também tá aqui. Boa tarde, Vini, vamos juntos. Fábio Roberto de Souza Batista, muito obrigado. O Heisenberg. Ô, Heisenberg, tô gostando de te ver aqui cada vez mais cedo, hein? Muito obrigado pela participação com aquele já tradicional cumprimento. Você sabe qual é, né, Gabi? Opa, como péssima tarde a todos. Péssima tarde a todos. Fala aqui o nosso Heisenberg, tamo junto. Tremendão do mercado financeiro, muito obrigado pela mensagem também. Digão tá aqui com a gente. Ele, um dos melhores nicknames que a Faria Lima já produziu. O Biotônico Fon Trader tá aqui. Fala, bom. Vini, bom almoço a todos, muito obrigado. Vini Salles, meu xará, também tá aqui. 2 vezes Capital Oficial, que outro dia fez aniversário, a gente celebrou aqui com ele. Verdade. Muito obrigado ao perfil aqui, 2 vezes Capital Oficial, tamo junto. Armando Pisani Neto. Ó, também sou de São Carlos aqui, hein? Abração. Ó, já tem o Fabrício e o Armando lá de São Carlos. Muito obrigado, hein, pessoal? Tamo junto, todas as regiões do Brasil aqui, todo mundo conectado. Vamos lá para toda essa galera, Eduardo Marsbanian, fazer a análise gráfica aqui de Vale e de Uzi Minas. O pedido da audiência foi Uzi Minas, o destaque do dia tá sendo Vale, o papel tá subindo aí cerca de 2%. Vamos com esses 2 ativos. Você quer começar falando de qual deles? Uzi Minas ou Vale? Vamos de Vale, Vini. Vambora, bola contigo. Bom, Vale segue aí em tendência de baixa no curto prazo, tá tentando superar a média de 9 períodos, que está aqui em 65, 54, tá? Isso daqui, para mim, ainda é só uma correção, pode testar também aqui 6614, que é a média de 21, e logo depois tem uma resistência aqui no 6663, mas ainda o viés continua de baixa, vai encontrar aqui um importante suporte no 6393, tá? Perdido 6393, tem defesa ainda no 6204, abaixo disso tem ainda no 6035. E para cima, se passar de 7066, aí a situação da Vale melhora, tá? Realmente entra em tendência de alta, vai encontrar próxima resistência no 6254 e em seguida 7728. Mas por enquanto ainda a pressão é vendedora, então cuidado que ele ainda tem chance de voltar a testar 6393, Vini. Valeu, muito obrigado, Eduardo Marsbanian. Vamos agora direto para Uzi Minas, é o pedido aqui do Cipriano. A galera tá falando de Uzi em 5. O Gui já falou que no longo prazo, que ele colocou aqui como 1 ano, praticamente 1 ano, ele enxerga upside aí para a companhia. No movimento de curto prazo, o que o gráfico tá contando pra gente, Edu? Olha, no curto prazo, ele tá um pouco lateralizado. O papel ele vem oscilando em torno da média aqui de 200 períodos, tá? E então não tem, assim, ele já tentou superar aqui uma resistência no 7,49, não conseguiu, tá? Então tá um pouco difícil aqui de falar da Uzi Minas com mais propriedade. Se conseguir, eu nem falaria mais em 7,49, tentaria deixar um pouco mais para cima aqui a resistência, tá? Seria no 7,68. Se conseguir passar do 7,68, aí aumenta as chances de tentar se desvencilhar da média de 200 períodos. E aí vai encontrar barreira aqui no 804.
Do lado da baixa, tem defesa nas médias aqui, está se defendendo nas médias, e logo depois, na média de 200, 7,18 e por fim, R$ 7,00. Se perder R$ 7,00, pode ganhar um impulso para baixo e descer em direção a 6,67. Mas por enquanto está aqui nessa região da média de 200, então não dá para falar com muita certeza se vai subir ou vai cair, tá? Por enquanto aí descansando, Vini. Valeu, muito obrigado, Eduardo Marcos Banian, com a análise gráfica aqui da Uzi Minas. Olha, vou passar a bola aqui pro Arthur Horta, junto com a Gabi. Tem gente perguntando aqui, ô Vini, pergunta um mico aí pra surfar hoje, é o Eliakim Jardel. Na verdade é o contrário. Quando o Arthur Horta tá aqui, você que tá nos acompanhando, você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, que tem que pedir um papel que não tá no radar pro Horta pesquisar. Sempre às terças-feiras, você manda o ativo aqui, quem mandar primeiro, eu tô de olho aqui, hein, tanto na plataforma do TC, como no chat do YouTube, o WhatsApp também tá valendo. Quem mandar primeiro tem que ser um papel que não tá no radar. O Horta fala na quinta-feira. O último ativo, pra ter ideia, pessoal, foi Refinaria de Manguinhos. Eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa. O Horta estudou, ele traz aqui uma análise do case. Então você tem aí o seu mico favorito, você manda pra cá. Depois a gente fala com o nosso Guilherme Cunha, a gente fala com o Eduardo Marcos Banian sobre os micos da vida aí que eles estão de olho. Mas se você tem algum papel que você tá na dúvida se compra ou não, quer conhecer melhor o case, agora é a hora. A primeira pergunta a gente vai passar pro Horta como tarefa de casa no final da participação dele aqui hoje. Certo, Gabi? Certo. Então bora aí pensar e já manda aqui o seu pedido também pra gente poder passar pro Horta. Inclusive a gente já vai voltar, como o Vini falou aqui, com o nosso giro corporativo, já vou passar a bola pro Horta. Só antes queria mandar um abraço pro ouvinte Rui Mar, que inclusive fala de Minas Gerais também. Ele mandou alguns prints bem legais aqui da gente, falando que tá acompanhando. Rui Mar, um abraço pra você, viu? Mensagem muito carinhosa. Agora a gente volta, de fato, com o nosso giro corporativo. O Hortinha aqui já tá esperando. Inclusive, Horta, sei que já tá dando seu horário. Você já ainda tem mais alguns destaques para falar. Então, vou reforçar aqui os destaques e a gente vai tocando juntos aí também para não estourar o seu horário. E depois o Gui comenta, Edu faz análise. Boa. E assim vamos juntos. Mas o próximo tem companhia aí no radar, rescindindo o contrato com a Azevedo Travassos, é isso? Pois é, Gabi, que confusão que aconteceu, né? Ontem a Azevedo Travassos, ela disse que parou obras que ela tocava ali na Autopista Litoral Sul, em Santa Catarina, e é uma concessão da Arteris, né? Ela disse que a Arteris parou de fazer os pagamentos, né? Inclusive, a Azevedo Travassos recorreu a uma liminar para evitar multas relativas a essa paralisação que ela fez nessa obra lá da Autopista Litoral Sul. Hoje, a Arteris soltou um comunicado negando veementemente essas alegações que a Azevedo Travassos fez e disse que rescindiu o contrato em pleno direito no final do mês passado, né? E essa rescisão de contrato que levou a isso foi uma paralisação de 20 dias que a Azevedo Travassos teria feito na obra e as exigências para retomar não eram compatíveis ali. Além disso, a Arteris alega que a Azevedo Travassos ela descumpriu obrigações trabalhistas e deixou de pagar funcionários e fornecedores. Então aí são alegações sérias, né, principalmente envolvendo uma empresa de capital aberto e que vem de uma reestruturação. A Arteris classificou esse tipo de atitude da Azevedo Travassos como inaceitável e agora a gente fica aguardando para saber como a Azevedo Travassos vai fazer, o que tipo de acordo vai ser feito e quem é que está falando, quem é que está com a verdade nessa história, né? Porque também são acusações muito sérias, né? Então agora a gente tem que aguardar o posicionamento de ambas as empresas para saber de fato o que está acontecendo ali em Santa Catarina. Eita, olha aí a confusão. Vamos rapidinho aqui para a cotação de tela de Azevedo e Travassos. Nesse momento, o papel recua 6,56% e é negociado a R$ 1,71. Hortinho, o próximo destaque também toca ali em recomendação de Itaú BBA, dessa vez para Cosan. Exatamente, a holding do empresário Rubens Ometo. O Itaú BBA reiniciou a cobertura de Cosan com recomendação de compra, preço-alvo em R$ 23,00, então ainda tem um upside bom aí para percorrer, e colocou alguns pontos interessantes sobre a Cosan. Recentemente eu trouxe um levantamento aqui do BTG Pactual que mostrava um dado muito interessante, que é se você pegar o gráfico de longo prazo da Cosan, coincide
os períodos de ciclo de investimento da Cosan, a ação tem uma performance pior e depois ela vai recolhendo aí esses investimentos e consegue uma performance muito interessante na ação, e que é o momento que a gente está para chegar agora, junto com essa queda da Selic. Então isso tudo pode transformar a Cosan num case interessante de investimento aí para surfar pelo menos esse ciclo de baixa de juros que deve durar 1 ano e meio aí, né? Tá, mas além disso, o Itaú BBA colocou algumas coisas interessantes aqui sobre a Cosan, que eles estão criando aí um mercado endereçável novo na distribuição de gás, com marketing e serviços, né? Que é algo que precisa ser explorado no Brasil e que a Cosan está então tomando a frente nisso aí. Outra coisa interessante sobre esse negócio de gás é que, além de ser muito concentrado em São Paulo, não está tendo tanto crescimento. Só que, se você pega a margem bruta desse negócio, ela vai crescendo sequencialmente, né? Ou seja, vai se tornando um negócio cada vez mais rentável, e quando a Cosan ela partir para maiores investimentos, né? Ali tem a questão da Sulgás, que é uma região para se explorar, ela pode fazer isso já com expertise muito maior e trazer um negócio muito rentável aí para os seus acionistas. Cotação de tela de Cosan nesse momento, o papel mais próximo da estabilidade, mas também ali no campo negativo recua 0,05%, negociado a R$ 18,85, Vini. Valeu, muito obrigado, Gabi. Hortinha, pra gente fechar, você separou também aqui uma matéria, um assunto que me chamou a atenção. Eu vi isso aí em alguns portais também. Parece que o IVA brasileiro, tudo bem que a gente tem que ver a alíquota, mas tem chance de se tornar o maior IVA do mundo. Quer dizer, opa, a gente já vai unificar os impostos e vamos logo para a primeira posição. Que beleza! Brasil não é para amadores, não é mesmo? Nossa senhora, aqui é difícil, mas vamos lá. Esse é nosso! Na verdade, a informação é de um artigo do Brasil Journal escrito pelos sócios da Bichara Advogados, Luiz Gustavo Bichara e Bruno Toledo Chetcha. Acho que é assim que pronuncia, mas basicamente o que eles estavam explicando nesse artigo é o seguinte: a nossa reforma tributária, ela é positiva, ela é um avanço, porque é um modelo melhor do que a gente tem hoje e é um modelo adotado em quase 200 países, né? Mas faltaram muitas coisas aí diante dessa primeira aprovação, foi uma aprovação meio empurrada e que pode gerar várias nuances e várias discussões acerca de como vai ser essa tributação no Brasil. A primeira delas seria que, por exemplo, insumos essenciais como energia e telecomunicações, eles pagarão mais impostos do que várias outras atividades, inclusive de lazer, né? Eles colocaram de exemplo ali. Isso vai ficar assim? Você vai pagar mais imposto em telecomunicação e energia do que para assistir, por exemplo, um campeonato de golfe? Outra coisa, né? Passaram na calada da noite uma emenda aglutinativa com os famosos jabutis que a gente tem aqui no Brasil, né? E aí colocaram nela uma nova contribuição estadual sobre produtos primários e semi-acabados, né? E isso é algo que pega direto, falando aqui em Minas Gerais, por exemplo, na indústria da mineração e também na siderurgia que faz produtos semi-acabados, né? A indústria, as pequenas e médias indústrias fazem muito esses produtos semi-acabados. Isso pode ser então um ponto de atenção para esse setor, porque pode aumentar a alíquota depois que passaram essa emenda aglutinativa. Também uma outra coisa que eles criticaram foi a falta de transparência da Receita Federal nesse debate, porque é a Receita que teria que fazer esses cálculos para a gente descobrir qual que vai ser a alíquota neutra no Brasil. E essa alíquota neutra, o valor que a gente tem de referência é 25%. Mas eles colocaram lá que a União ela quer um CBS, né, ou seja, uma contribuição sobre bens e serviços, de 12%. E aí, se você pega esses 12% com o que vinha sendo especulado, que são 9% para estados e 6% para municípios, a gente pode ter um IVA aí de 28%. E se a gente fecha essa conta em 28%, a gente teria então o IVA mais caro do mundo, né? O maior IVA do mundo, superando os países escandinavos, que tem 25%, e a Hungria, que tem 27%, né? Então agora vamos ver o que vai acontecer. Tem outras coisas para ser discutidas também, por exemplo, vai unificar os impostos estaduais, mas as empresas que têm crédito de PIS e COFINS, como é que fica isso? Então a gente tem que aguardar essa volta do recesso, a gente tem que esperar o Lira voltar do Cruzeiro do Wesley Safadão
para que isso tudo seja definido aqui no Senado e no Congresso. A gente vai falar daqui a pouco. Tem fotos do Lira lá Tem. no Cruzeiro do Wesley Safadão, daqui a pouco a gente fala. Ô Gui, antes de liberar o Horta, queria só te ouvir a respeito dessa possibilidade, é uma possibilidade, do IVA brasileiro ser o maior do mundo. Você acredita que isso é possível? Se isso acontecer, como as empresas evidentemente vão repassar esse custo para os seus clientes. Tá bom, mas não são todas que conseguem. Sim. Algumas vão ter margens pressionadas. Como você entende o reflexo disso no mercado de capital brasileiro? O Brasil nunca decepciona, Vini. E não tem almoço de graça. Então, não é uma possibilidade, é uma realidade. É aquele discurso que eu aprendi aqui na TC Rádio. Não é sim, não é se, e sim quando, né? Então, naturalmente, isso vai penalizar. E aquelas empresas que impactam, na verdade, quem não podia estar sendo impactado. É aquela empresa que vende o almoço para pagar janta. Sabe, que já faz um tempo que está ali na corda bamba e etc., que tenta fazer tudo regradinho, é esse tipo de empresa que vai ser cada vez mais penalizada. As grandes empresas se adequam rapidamente, né? Elas conseguem, elas têm caixa, elas têm estímulos, então as coisas funcionam. Mas pro sonho do empresário brasileiro, né? Aquele jovem que sai da faculdade, louco para poder empreender, esse sim já começa a se enroscar logo na abertura do CNPJ, porque você não consegue ter a margem para pagar, é muito alto. Já é muito alto e vai ficar o maior do mundo, sensacional, isso vai impactar muito, principalmente o pequeno empresário e, inclusive, essas microempresas que foram surgindo nos últimos anos, gerou bastante um movimento de empregabilidade, mas isso tende a refletir, num curto espaço de tempo, num cenário um pouco mais caótico do que muitos imaginam. Tá aí, portanto, Guilherme Cunha, a opinião dele a respeito dessa história do IVA brasileiro, que ainda nem tem a alíquota, mas já é uma discussão que pode ser a maior do planeta. Vamos ficar de olho. Mais cedo a gente mostrou aqui Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, falando ao vivo, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente sobre reforma tributária, que agora passa a ser um assunto do Senado Federal. Arthur Horta, quero me despedir de você. E você já sabe, né, Hortinha, como funciona o esquema aqui no nosso programa. Toda terça-feira tem aí os pedidos da galera, pedidos de papéis que estão fora do radar. Muita gente mandou na hora que eu falei ali, que o pessoal se esqueceu, né? Porque o pessoal já pode mandar logo na hora que você entra aqui, já pode mandar. Depois que eu falei, quem mandou primeiro aqui foi o perfil @lotérica Bolão Milionário. Esse Boa. Lotérica Bolão Milionário. Na plataforma do TC, teve o nosso ouvinte aqui, salvo engano o nome dele é Reinaldo, deixa eu pegar aqui, ó. Foi o Reinaldo Carmona. Ele falou Azevedo e Travassos. Mas Azevedo e Travassos, de fato, é um mico, é um papel menorzinho ali, uma microcap. Mas não dá pra dizer que ela não tá no radar. Tanto é que o Horta trouxe notícia dela aqui, né? É um papel que a gente monitora sempre. Tem contribuidor do TC que tá comprado nessa tese. Então não tá no fora do radar. A gente tem que pegar um papel assim que, pouquíssimas vezes a gente ouve falar. O Lotérica Bolão Milionário aqui mandou primeiro. E ele perguntou sobre Brit 3. Horta, você já pegou aí, eu acho que cases mais complexos do que esse, hein? Ele tá falando aqui de Brisanet, uma empresa que é provedora de internet e que fez um IPO recente na Bolsa Brasileira. Ficamos assim então com Brit 3 para você trazer aqui mais informações e aprofundar esse case na próxima quinta? Muito interessante, vamos sim falar sobre Brisanet. Esse setor de infraestrutura ótica, né, é um setor muito interessante, passou por um desenvolvimento, tiveram várias firmas de private equity que investiram nesse setor e conseguiram abrir capital ali na última janela do ano de 2021. Essas empresas têm tido um crescimento muito forte, né? Então acho que sim, é muito válido a gente explorar, principalmente porque várias delas participaram dos leilões de 5G que tiveram no governo Bolsonaro, então é algo a se examinar. E sobre Azevedo e Travassos, eu queria recomendar uma entrevista que eu e o Luciano Costa fizemos com o conselheiro de administração da Azevedo e Travassos, o Thiago, e está lá na plataforma, né, na Mover, no painel Mover Pro, no aplicativo do TC, todo mundo consegue achar, onde esse conselheiro de administração ele deu detalhes assim do que pode ser o futuro da companhia, onde que estão investindo mais, e ficou bem completo. Acho que vale a pena o investidor dar uma lida.
Ah, sem dúvida nenhuma. Acesse aí tc.com.br, você vai encontrar essa entrevista feita pelo nosso Arthur Horta com o Luciano Costa, para quem quer entender mais e melhor o modelo de negócio e o futuro da operação da Azevedo e Travassos. Ô Horta, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de sempre. Amanhã a gente tá aqui juntos de novo. Até lá. Valeu, Hortinha. Beleza, Vini, Gabi, Gui Cunha, nossos ouvintes. Um abraço, rebenta o dedo no like e até amanhã. Ah, quando o Horta manda, se arrebenta o dedo no like, não tem quem se segura do outro lado da cadeira. Senta o dedo no like mesmo. Muito obrigado aqui. Estamos com 1.276 likes. Quase 800 pessoas por segundo acompanhando o nosso programa. Uma audiência pra lá de expressiva. Pessoal, pra gente colocar aqui tudo no radar. Primeiro, o Gui Cunha vai conversar com a gente a respeito dos dois papéis que o Horta citou aqui mais cedo e o Gui Cunha não falou. Um deles é a Azevedo e Travassos, a ZEV 4. E o nosso Eduardo Marsbanian já está separando ali o gráfico de Azevedo e Travassos. O outro é Cosan. O Gui Cunha vai falar também se ele gosta ou não de Cosan, se ele entende que essa recomendação de compra do Itaú BBA em R$23 é otimista, tá sendo muito pragmático. Gui Cunha, daqui a pouquinho, vai falar de Cosan pra gente. E o Edu Marsbanian certamente já colocou o gráfico ali de Cosan também. Depois disso, a gente vai pra nossa dívida, Gabi, porque a gente tá devendo aqui. O que a gente tá devendo? A análise de Bradesco, a análise de Magazine Luiza e a análise de IRB, a fênix do mercado. O papel tá aí, ressurgiu das cinzas e vamos ver pra que lado vai aí. IRB, já tem gente falando aqui R$60, né? Tinha gente que falou assim, ó, só vou te pagar quando o IRB bater R$50. Pois bem, chegou a hora, então, todo mundo pagar as dívidas aí, né? IRB já tá acima de R$50. Tirar o nome do Serasa. Pois é. Falando aí em credibilidade, né? Tirar o nome do Serasa é uma excelente ideia. Vamos lá, portanto, então, ó, tratar sobre esses assuntos. Eu conto com você que tá aí do outro lado do fone de ouvido. Gui Cunha, você acha que faltam quantos likes pra gente bater 1.300? 2. Não, faltam 14. Mas, tá quase perto de 2. Faltam 14 likes. Senta o dedo no like aí, pessoal. Faltam só 14 pra gente bater 1.300 likes aqui no nosso programa. Eu quero agradecer quem tá participando aqui, ó. Quem tá mandando mensagem. O Lotérica Bolão Milionário já foi contemplado aqui. Se ganhou na lotérica, eu não sei, mas o pedido dele, Brisanete, a gente vai tratar na próxima quinta-feira. Sempre funciona assim. O Horta participa terça, quarta e quinta. Na terça tem o pedido da audiência de um papel que tá fora no radar. Na quinta, o Horta traz a explicação, a análise do case. Quem nunca acompanhou como o Horta estuda, né, a qualidade do material que ele apresenta aqui, eu faço o convite para que fique com a gente quinta-feira, que é muito legal. O estudo que o Horta fez sobre refinaria de Manguinhos, rapaz, eu tô especialista em refinaria de Manguinhos só por ouvir o Arthur Horta falando aqui. Ó, um abraço pro Santiago Sanches, a galera tá na expectativa para saber quem é o Ike grafista. O Santiago escreveu pra cá, ó. Conheço o Ike pessoalmente. É praticamente uma versão brasileira do Brad Pitt. Olha. Aí, ó, Ike grafista, hein? Muito bem, a galera tá na expectativa. Bob, o construtor, participando com a gente aqui. Podemos construir, podemos sim. Fábio Coppola, também na nossa audiência. Muito obrigado, Fabião. Rivotrilde, valeu, Rivotrilde. Pietro Moscofian, todo mundo aqui com a gente. Digão, já falei dele. Lidinvan, de Lira Quirino, também tá aqui com a gente. Lisandro Vendas participando, muito obrigado. Fábio Borges Arraes é outro ouvinte que tá aqui esperando a análise de IRB, ansioso. O Maurício Bedin também participando com a gente aqui, muito obrigado, Maurício. Luiz na audiência, tamo junto. Quem mais tá aqui? Vitor Neves Teixeira. Vitor Neves Teixeira é outro perfil que começou a participar e manda mensagem pra gente toda tarde. Obrigado, Vitão, tamo junto. Que mensagem legal a gente recebeu aqui do Pedro Leal. Pessoal, descobri o canal recentemente, gostei muito, parabéns. Aê, Pedro Leal, tamo junto. Pedro. Batemos 1.300 likes. Aê! Que é a meta do nosso programa. E a gente vai até as 3 da tarde, hein, Gabi? Claro. Não, é que bateu a meta, comemora a meta, mas obra a meta. Dá pra gente buscar esses 1.400 likes hoje. Pessoal, o Pedro Leal, ele só descobriu o canal porque você deixou o like aqui na transmissão. Isso. Porque o YouTube entende que o conteúdo é bom e joga esse conteúdo de maneira orgânica pra mais e mais pessoas. Então ajuda a gente aí nessa missão. Beleza, pessoal? Deixa o seu joinha. Gui, vamos lá falar dos ativos que o Horta comentou? Vamos começar com Azevedo e Travassos, que também é um pedido aqui do Reinaldo Carmona. Gosta desse case? Odeio. Odeio, com todo respeito, mas eu odeio. A gente já brincou bastante também em algumas outras edições. A empresa não tem fundamento nenhum, né?
Tenda também não tinha, mas existia todo um cenário do Minha Casa Minha Vida, a gente inseriu no Kit Lula, são coisas que são obviedades. Azevedo levantaram uma bola aí como se fosse a mais nova empresa, a bola da vez da Bolsa, né? E tem muitas dificuldades ainda o ativo. Pode amanhã buscar os 4, 5 reais, ter uma alta percentual significativa? Pode, mas é por causa que caiu todo esse cenário desde o ano de 2018. Então não tem sustentabilidade, é só promessa, não flui o cenário. Quer saber número? ROI, menos 145. É só resultado trimestral pior do que o outro. Não tem alavancagem, até mesmo porque não tem essa oportunidade, digamos assim, né? Uma SA que não traz um movimento de receita e lucratividade significativo. Veio aumentando a receita, mas as despesas na mesma magnitude, não teve um trimestre positivo sequer. Os fechamentos anuais são todos negativos. Então quem compra expectativa, compra possibilidades. Então eu não gosto desse tipo de case não. Desde 2018 todos os anos foram negativos. A última vez que a gente viu isso acontecer, não foi interessante o que aconteceu também no quadro de cotação. Diferente de Cosan, né? Que é o segundo papel. O Cosan é um cenário de dificuldade de curto prazo, por tudo que assombra, né, o macro em cima da companhia, mas é uma empresa que já tem números mais parrudos, são números que fazem jus a obter uma análise fundamentalista mais completa e também aquisições visando longo prazo. Agora, a Azevedo é uma aposta. Eu coloco ela como um miquinho e pode vir a azedar esse noticiário corporativo aí, confusão, né? Que confusão. Cancelou, mas cancelou e dá para voltar. A outra empresa cancelou, mas cancelou quando podia. Todo mundo comprou o contrato, depois foi cancelado, então tô de fora desse case que por mais que seja chancelado, eu acho que tem ainda muita dificuldade para poder gerar uma sequência. Não deu um trimestre positivo. Então, gerar uma sequência de lucratividade para justificar a aquisição de formato consistente é olhar esse papel lá para 2024 apenas. Tá aí, Guilherme Cunha. Já vou liberar o Guilherme Cunha, tá cheio de compromisso aqui. Só, Gui, você consegue ficar com a gente 2 minutos só para falar de Bradesco, IRB e Magazine Luiza? Aguenta, tudo na ponta da língua. VaptVupt, antes Eduardo Marsbanian com análise gráfica de Azevedo e Travassos e também de Cosan. Vamos começar por qual? Pela empresa que o Gui odeia? Ou pela empresa que o Gui enxerga aí boas oportunidades, Cosan? Qual você quer começar? Pelo amor ou pelo ódio, Edu? Não, pelo ódio. Aê, dá mais audiência. Boa. O Du Azevedo gosta. E Travassos. Você gosta de Azevedo e Travassos, Tá compradaço. Mandou inbox pra mim agora. Nem pensar. Você não gosta... Olha, de Azevedo e Travassos. Tá, essa média móvel aí é de 200 períodos, Edu? Exatamente. Aqui tá no 167. Ela caiu reto aqui na média de 200. Pode aparecer aqui defesa, né? Como o papel ficou bem esticado para baixo, para quem gosta aí de fio desencapado, sei lá, pode tentar aí uma compra com reversão à média, né? Tentando buscar aqui as médias lá no 1,92 e 1,91, que é a média de 9 e de 21 períodos. Mas é bem arriscado o negócio. Ele tem o suporte natural aqui no 167 e logo depois já tem no 156. Então o ideal seria deixar o stop abaixo do 156, que daria mais ou menos aí para baixo, seria aí 10% de prejuízo, e para cima teria aí uns 13%. É ligeiramente favorável, mas muito arriscado aí para colocar dinheiro de pinga aí para uma operação bem rápida, Vini. Tá aí, portanto, Azevedo e Travassos, análise gráfica. A bola da vez é Cosan, Edu. Cosan segue aí em tendência de alta no curto prazo, tá se mantendo acima das médias, e vamos ver aqui quais são as próximas paradas aqui para Cosan. A próxima parada aqui em Cosan está mais ou menos aqui no 20,51. Não quer dizer que vai direto lá, está subindo aí aos poucos, está com força aí, e então essa é a próxima parada. Do lado da baixa, tem defesas naturais aqui no 18,50, 17,98, e depois, deixa eu só tirar aqui, isso aqui que está errado, aqui no 17,20 é a última defesa antes de entrar em tendência de baixa no curto prazo. Então, 17,20
é a última parada aqui antes de entrar em tendência de baixa no curto prazo. Vini. Valeu, Eduardo Marsbanian. Reta final aqui da participação do Edu, também do nosso Guilherme Cunha. Gui, vamos começar com Magazine Luiza, aqueles 3 ativos que desde o começo do programa a gente tá devendo aqui pra galera. Magalu se recuperou aqui ao longo do nosso almoço de negócio, chegou a bater máxima ali em R$ 3,07, agora tá caindo 0,33%, R$ 3,00 com mais 4 centavos, chegou na mínima do dia hoje a R$ 2,91. Então se recuperou um pouquinho se a gente for olhar a mínima do dia. E a máxima para a Magazine Luiza foi R$ 3,09. Eu tinha visto aqui R$ 3,07, chegou a renovar a máxima intradiária em R$ 3,09. Gosta do case? Voltei pro case, né? Voltou para Magalu. Oh, meu Deus do céu. Oh, Guilherme Cunha. Vem ser feliz. Né? Semana passada fiz uma primeira mão, distribuindo em 4. Pretendo fazer via preço ou via tempo. Então, ou pode demorar mais 3 meses as próximas aquisições, ou dentro dos suportes as compras em busca do famoso lendário 508, né? Então, tem um preço aí de cotação que é o alvo 508 com parcial em 4,50, é o mesmo trade do ano passado, antecipando aí um pouco a entrada face a esse movimento da queda de juros. Então, o Magazine Luiza, nessa faixa dos R$ 3,00 me interessa, nos 2,88 me interessa, 2,70 e pouco me interessa, e 2,30 e pouco, caso chegue, me interessa. Porque daí eu só vou largar metade do trade nos 4,50 e depois lá nos 5,08. Vejo que por mais que seja... não tem surpresa Magazine Luiza. É prejuízo o próximo trimestre. Que ninguém espera lucro, mas aí o cenário da melhoria de macroeconomia, mais o lendário rush natalino aí que finaliza em janeiro, eu vejo que traz um upside interessante. Então o risco-retorno nessa faixa dos R$ 3,00 é bem positivo, né? 2-1 na parte de lucro para prejuízo. Tô no case, fiz uma primeira mão semana passada e tô tranquilo acompanhando essa queda face à grande volatilidade que o papel vai apresentar. Entre Via e Magalu, obviamente, Magazine Luiza, Via eu ainda permaneço naquela mesma tese do ano passado. As empresas ou fazem o M&A ou entram em recuperação judicial e o papel vai para perto de 1. Eu vejo Via em estado crítico. Tá aí. Vamos agora falar de IRB. Falou em estado crítico, né? Talvez seja uma empresa que está saindo desse estado crítico, Gui, pelo menos na cotação. Olha, o papel de IRB no ano sobe quase 105%. Agora 104,88% no ano. Nos últimos 3 meses, alta de 139%. O que está acontecendo com o IRB? Por que o mercado está olhando para essa empresa e está falando, é compra? Governança, primeiro de tudo, né? Então, eu vi o Wake falando ali, né, agora no chat. A Magazine Luiza, ela tá numa tendência de baixa. Com certeza, isso é o gráfico. E aí a gente olha todo o macro e a gente vai tendo direcionamentos totalmente diferentes em prazos diferentes. IRB, em algum determinado momento, não tinha análise mais. Porque ela gerou-se um escândalo, né? Uma empresa de resseguro, para quem não conhece o que a IRB faz, é uma empresa de resseguro, basicamente é um monopólio também na Bolsa, sempre obteve um cenário bem produtivo na Bolsa, e aí em 2019, a Squarta, é uma gestora lá do Rio de Janeiro, levantou uma bola aí de um erro na contabilidade, e isso gerou um descrédito na empresa muito grande, que foi apresentando daí sequências de prejuízo, e o mercado foi penalizando fortemente o quadro de cotação. Muita gente perdeu muito dinheiro, assim como lojas americanas também penalizou muita gente, e IRB penalizou centenas de milhares de pessoas aí na Bolsa. Enfim, agora nós temos uma reestruturação, a família Barsi chega no papel, então dispensa apresentação, senta no conselho e é como se fosse um pai chegar para um filho que tirou nota vermelha e foi chamado na diretoria. Você dá um puxão de orelha e fala assim, ou você passa de ano ou você passa de ano. O que a molecada faz? Começa a focar no estudo e vai lá, tem alguns que até tiram estrelinha porque o pai chegou e apontou o dedo ali onde tinha que apontar. Então a primeira coisa é governança, só que governança por governança, se não gera lucratividade, boa parte dessas altas são derrubadas, né? E o que a gente tem de boa expectativa no balanço é que volte a trazer aquela positividade de lucro. Que a empresa IRB, ela é lucrativa, ela teve um escândalo contábil péssimo, mediante um determinado gestão, mas ela tende a trazer aquele respeito no mercado de novo de resseguro, mais a parte de lucratividade. R$60 é que a gente viu no gráfico, né? Um vazio. Então, a gente sempre vai explicar isso, né? Onde tem aquelas quedas mais acentuadas que a gente brinca de rasgada, tem na mesma intensidade. Então, onde que vai parar IRB provavelmente antes do balanço trimestral? Em 60.
que é onde teve esse primeiro grande ponto de rasgada para baixo. Aí se entregar a lucratividade segura, não tem mais para onde parar. Continua, é igual o B3, cara. São empresas que quedas são oportunidades de compra, só não é no tempo que a gente quer. Então são ótimos ativos para poder investir para longo prazo, que inclusive é a tese da família Barça. Ela não está olhando a semana, o mês, ela está olhando todo o ciclo e é o que vai gerar de oportunidade para principalmente quem olha 2024. O IRB é papel bom para prazos maiores se apresentar lucratividade. Caso contrário, também tende a devolver uma parte dessa alta, sim. Ô Gui, pra fechar e te liberar aqui, sei que a sua agenda tá disputadíssima. Bradescão da Massa, foi o pedido aqui mais cedo da audiência. O pessoal tava falando muito do papel ordinário. A gente costuma monitorar mais o preferencial. Você já operou o ordinário? Bradesco? Não. 3? Não, eu vou no 4. Geralmente é o 4, né? Até mesmo pela tese ser um pouco mais ampla e ali a gente tem uma maior liquidez e também uma distribuição mais fácil do lance do juros sobre capital mais dividendo. Olhando o 4, que já está na cabeça, né? 15,55 seria um retorno esperado do preço. Tá 16,17 agora. Acho caro. Acho o Bradesco esse patamar de preço caro. Tem algumas teses que a gente pode trazer de pensamento. De número 1, Bradesco num governo de esquerda é mais interessante, porque atua mais no varejo. Então, entrega mais crédito, é onde tem o maior spread, é onde gera maior receita e lucratividade. Problemas disso, PDD. Então, onde você atende e gera lucratividade, você pode ter também o desprazer de ter a provisão de devedor e duvidosos, os inadimplentes, que foi o que penalizou o Bradesco no ano passado. O quarto trimestre teve lojas americanas. Bradesco, ponto de atenção, atende Via. Quem é o banco que atende a companhia Via? Bradescão. E o Bradescão e o Via já fala aí de um risco sacado nas entrelinhas, emissão de debêntures a preços de pagamentos ridículos, então isso vai recair numa inadimplência de Via em cima de Bradesco. Então, quanto maior o risco, maior a probabilidade de ganho. O preço justo ali da companhia era R$17, já tocou e sentiu. E agora, para comprar Bradesco, tem que ser minimamente lá nos 15,58, 15,55. Comprar Bradesco agora, você está comprando expectativa do balanço que tende a vir forte, mas nem perto do Itaú e do Banco do Brasil. Então, a gente saiu do case Bradesco, num lucro interessante, contando com dividendo, e eu preferi Itaú porque é mais fácil de você deslumbrar aí as cenas dos próximos capítulos. Tá aí, portanto, o nosso Guilherme Cunha aqui dando o show de sempre. Ô Gui, quero agradecer pela participação. Também aqui, ó, trazer algumas mensagens da audiência. O Rogério Nogueira falou o seguinte, ó, Azevedo e Travassos, avisa o pessoal aí que aqui na Reftos tá fazendo greve, prestando serviço offshore para Petrobras. Tá com o salário atrasado. Eu tentei pesquisar aqui e notícia a respeito desse assunto eu não encontrei, mas o nosso ouvinte aqui já pede para deixar o pessoal em alerta. Obrigado aqui, Rogério Nogueira, pela mensagem. Vou ficar de olho. Sai alguma coisa oficial, comento aqui também. Por enquanto é um comentário do nosso ouvinte aqui, o Rogério Nogueira. Movimento tá aqui, Cosan virando hoje, hein? Só colocar na análise que o papel muda. Vocês estão mandando no mercado, hein? Tá dizendo aqui, ó, @movimento. Ah, são seus olhos, movimento. Que é isso? Obrigado aqui ao Paulo César pela mensagem. Ô Gui, tamo junto. Um abração pra você e até a próxima. Você aqui é sempre sinônimo de sucesso. Valeu, Gui. Valeu, Gui. Eu que agradeço. Você aí do outro lado da tela que não deixou o seu like. Pô, qual é? Deixa o seu like aí na transmissão. Almoço de negócio. Quer fazer uma propaganda? Posso? Claro que não pode, xinga, Gui. Você sempre pode. 25/7. Anota aí. Anota aí do outro lado da tela. Vai ter um eventaço no TC. Ele já tá ultrapassando a barreira das 500 pessoas cadastradas. Isso me deixou a gente muito feliz. Que é as expectativas do segundo semestre / ano que vem. Então são vários convidados ilustres. E eu vou intermediar esse trem aí com essa galera grande. Então tem 13 vagas aqui no auditório do TC. Então quem quer ouvir um pouco mais sobre o cenário macroeconômico e também conhecer o TC, o Vini vai estar lá tirando foto com todo mundo, então já dá pra colocar o pôster atrás aí da porta do quarto. Estaremos lá. Fica aí o convite, e online também, obviamente, vai ser transmitido dentro do aplicativo do TC, dia 25/7, a partir das 17h30 até as 22h. Então é um baita de um eventão, champanhe, coisa boa, Vini. Que é isso? Então se embora, e também se você não se cadastrou, eu espero a sua presença. Estarei lá. Ô Gui, mas a galera ouviu e falou, mas peraí, pra eu me cadastrar, faço o quê? Clica onde? Te procura no Instagram, o que faz, Gui? O jeito mais fácil
acesso é lá, tá nas mídias sociais ali, o @GuilhermeHCunha tá lá, tem um story já a respeito desse movimento, tem link na bio, mandou uma DM, enfim, já contabiliza lá a sua inscrição, chega 3 dias antes todo o kit, né, a respeito da sua chegada, QR Code, por aí vai, para que você também possa deixar suas perguntas para os nossos convidados. Só tem gente grande, viu, Vini? Só gente boa. Eu achei aqui, ó, tô no Instagram aqui do Gui, não sei se vai dar pra compartilhar minha tela, ô Leozinho, lógico que não vai, porque eu não conectei, mas peraí que eu vou conectar agora aqui, ó, vamos ver se dá certo aqui, ó, pra gente compartilhar, vamos ver. Aí, ó, eu acho que deu certo, Leozinho, ó, enquanto você vai compartilhando aí, mas que rápido, hein, Leozinho, você tá ligeiro hoje, hein, Leozinho, que é isso? Olha só, é esse aqui, né, Gui? É esse mesmo. Olha aqui que beleza, hein, palestrantes confirmados no mais completo evento independente de investimentos de 2023. Ó, tá bacana aqui, hein? Então, ó, pra quem não conhece ali em cima, né, ó, nós temos a Paula Nobre, que é jornalista ali da CNN, ela vai falar um pouco a respeito do sentimento político do nosso país. Boa. Do lado, a economista Ariane Benedito, que faz parte aqui também dentro da companhia TC, na parte de creators. A Carol Rosa, que é sócia lá da companhia Genial Investimentos, falando um pouco do movimento educacional, margem, gerenciamento de risco e etc. Tato Barros, que dispensa apresentação, o cara mais bonito do TC, atualizando também a sua tese da parte de urânio. E eu e Bruno Mazzoni sentaremos juntos ali, porque a gente trouxe essa tese do ano lateral e do dólar durante os próximos 2 anos, né? E a gente vai ter que revisitar essa tese com o cenário da macroeconomia indo para baixo. Então eu e o Brunão tem um tempinho um pouco mais estendido para trazer essa visão das cenas dos próximos capítulos, não só do mercado de futuros, mas também de ações. Bruna Bins, que já participou aqui da nossa base TC, ela fala a respeito do mercado internacional, então todo mundo querendo saber se está esticado ou não e como faz para chegar lá. E a Letícia Puccini, ela é uma assessora private da corretora XP, embaixadora também lá da marca, e ela traz uma consolidação de como investir de fato o dinheiro mediante a todas essas informações. Eu vi aqui valor, né? É gratuito. Eu ia falar isso agora, que o pessoal pode pensar, quanto custa? Será que é caro? Tá aqui, ó. Evento gratuito, custa nada. Custa nada e ainda tem uma última... Nossa, esse merchan aqui ficou bom, hein? A Economática é uma das principais patrocinadoras desse evento. O terminal TC Economática é o que nós usamos aqui para realizar nossas operações. Então tem a parte técnica e a parte de conteúdo também, né, junto com Arco e etc. Todo mundo que tiver inscrito ganha 30 dias de teste. Então é uma plataforma que tem um custo bem interessante, elevado aí, e todo mundo vai poder ter essa experiência para ver se vale a pena ter no seu dia a dia ou não. Então, além de uma baita de um conteúdo, você levanta aí o terminal da TC Economática por 30 dias para conhecer. Das 7 às 9 eu vou estar lá, Gui, para acompanhar, porque é o horário que eu saio aqui do trabalho, 7 às 9, eu tô ali no auditório, vou acompanhar presencial, vai ser uma honra. Será um prazer inenarrável. Beijo do Cunha, obrigado aí, pessoal. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.